Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é muito especial. Eu estou aqui com uma pessoa que alguns de vocês podem já conhecer, que faz parte aqui do nosso time na FB Clinic, e hoje ela está num lugar diferente, num lugar de paciente. Ela passou por uma cirurgia transformadora e topou compartilhar aqui com vocês a história dela com a mamoplastia redutora, que é a famosa redução das mamas. Então, senta aí, porque essa conversa promete inspirar muita gente. Então, para quem ainda não te conhece, se apresenta um pouquinho aqui para o pessoal. Eu sou a Thaís, sou gestora da FB Clinic e trabalho aqui há quase 4 anos. Então, Thaís, eu vou fazer algumas perguntas para você que é uma dúvida de muita gente, as pessoas querem entender como que foi essa experiência para você. Então, para o pessoal entender um pouco mais, vamos voltar um pouquinho no tempo para saber como que era a sua relação com o seu corpo antes da cirurgia. Como que você se sentia em relação às suas mamas que você achava que eram muito grandes? Bom, primeiro que me incomodava muito, né? Principalmente na hora de eu ver uma roupa, experimentar uma roupa. A mama muito volumosa, ela incomoda porque a gente não consegue usar toda a roupa que a gente quer no dia a dia. Uma blusa de alcinha a gente não consegue usar. Algo que tem um decote eu já senti que ficava mais vulgar. Sutiã também não conseguia encontrar em qualquer lugar, então tinha que ser um sutiã específico que ficasse bom nas mamas e que eu sentia que tinha uma sustentação adequada. Legal. E o que mais te incomodava no seu dia a dia, assim? Tipo, era estético, era físico, era emocional, era uma mistura de tudo isso? Eu falo que era uma mistura de tudo isso, porque, por exemplo, assim, eu vou fazer atividade física, vai correr, vai caminhar, vai na esteira na academia, aí ficava, pesa, dói, incomoda. Os tops da academia não é a mesma parte de baixo com a parte de cima que eu conseguia comprar, ficava muito largo nas laterais, porque aqui eu sou um pouco mais fina e tinha muito volume nas mamas, então daí eu tinha que mandar apertar, não tinha a sustentação que eu esperava. E pra praia também era um grande desafio, porque eu nunca encontrava um biquíni que servia nas mamas, sobrava nas laterais ou sobrava aqui na frente. Aí acabava que a gente usava um biquíni que não ficava confortável, que era aqueles biquínis super grandes e que também não me fazia sentir bonita. Ô Thaís, teve algum momento, assim, específico em que você pensou, chega, não dá mais, eu quero fazer minha cirurgia? É até legal falar isso, porque na verdade teve, né? Teve. E coincidentemente. Conta a história do pessoal aí. Exatamente. Antes de eu começar aqui na clínica, eu fui numa consulta, procurei um cirurgião plástico, porque eu queria de vez reduzir as mamas. E passei com o doutor. Depois, por coincidência do destino, eu comecei a trabalhar aqui na clínica. Na época, eu decidi não fazer, porque minha mãe falava, mas você não tem filho ainda, para que operar? Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 e eu já tinha mama bem grande. Uhum. E daí minha mãe falava, se não tem filho ainda, pra que operar agora? Espera ter filho. E era algo que sempre me incomodava. As minhas amigas tudo ia pra praia, colocava biquíni bonito, colocava blusinha de alcinha, aquelas mulamanca, e eu sempre com aquelas roupas de véia, né? Que me incomodava demais, porque era roupa super fechada aqui, que tampava bem as mamas, pra não ficar vulgar. Pra vocês terem noção, pra eu ir pra academia, eu usava 2 sutiãs, né? Que é o sutiã de sustentação por baixo e o top por cima. E a blusa ainda, pra ver se eu escondia um pouco e não ficava me incomodando ali na hora de fazer os exercícios físicos. Aí comecei a trabalhar aqui na clínica, comecei a ver os casos de perto e descobri que na verdade não é isso, você não precisa ter filhos para poder operar. Se é algo que incomoda, tem que fazer, né? Não, eu sempre falo, não é só por parte estética, né? Tá me incomodando, não tô me amando, hoje em dia eu me amo muito mais do que antes, né? Então quando eu comecei aqui na clínica eu falei, eu vou operar, vou me planejar, eu tenho certeza que eu vou operar e que eu estou em boas mãos. Essa é uma dúvida muito frequente. Às vezes a paciente acaba adiando aquele incômodo que ela possui, que a hipertrofia mamária, né, a gigantomastia, ela é uma coisa que incomoda muito a parte funcional e emocional do paciente. E aí todo mundo fala assim, mas você é nova, não teve filho. Mas, gente, hoje em dia, por exemplo, você tinha 21 anos, hoje você está com 30. Então, assim, 9 anos atrás, você esperou 9 anos, na verdade 8 anos, né? Pra poder diminuir isso. Então você ficou 8 anos incomodado, entendeu? Então, assim, agora você vai casar, tal, aí você vai planejar ter filhos. Então, assim, se você tivesse feito com 21, você teria, às vezes, ter curtido muito mais, entendeu? Exatamente. Então, assim, o fato de não ter filho não é um impeditivo, isso vai muito além disso, né? É que a mamoplastia, quando a gente faz, ela tem um risco, às vezes, da paciente não conseguir amamentar. Mas, assim,
é pesar risco-benefício, né? Você vê, a Thaís poderia ter passado 8 anos curtindo, não sofrendo na academia, indo curtir a praia, se sentindo melhor, não tendo dor. E às vezes, beleza, ela não conseguia amamentar, mas o que vai compensar, né? Eu acho que o fato de você ter vivido a sua vida de uma qualidade melhor, acho que compensaria mais, né? Com certeza. Hoje você tem essa experiência. Com né? certeza. Tudo é mais fácil, né? Para quem não tem a mama com tanto volume igual eu tinha, é tudo mais fácil. Na hora de experimentar uma roupa na loja, eu vejo, por exemplo, hoje tem muitas lojas que são essas modinhas, né? Uhum. Ela tem roupa para quem tem a mama pequena. Para quem tem a mama grande, não tem roupa. Hoje em dia que o pessoal está se especializando um pouco mais, às vezes mesmo assim ainda você não consegue encontrar uma roupa que fique bonita e que sustenta as mamas do jeito que você quer. E assim, mesmo estando tão próximo da cirurgia plástica no seu dia a dia, você já teve medos ou inseguranças antes de decidir operar? Qual que era o seu maior medo em fazer a cirurgia? Bom, insegurança eu não tinha muitas, né? Porque eu sabia que eu estava em uma das melhores equipes, né? É até engraçado essa pergunta, porque perto da data da minha cirurgia todo mundo ficava, Thaís, você tá ansiosa? Eu tava super tranquila, eu tava em paz, porque eu sabia que ia dar certo, mas algo que deixava, assim, um pouco de receio, mas, como eu falei, eu estava segura, era a respeito de necrose de areola, porque o doutor já tinha conversado comigo e a gente sabia que por conta do tamanho das mamas, o meu reposicionamento de areola foi muito grande, né? Sim. A gente subiu 17 centímetros. Acho que foi 17 centímetros, então eu tinha um risco maior de necrose de areola. Porém, a gente fez todas as prevenções possíveis e isso também não aconteceu, né, doutor? Exatamente. Foi uma grande vitória, mas eu fiz câmara hiperbárica antes da cirurgia, passei com a nutricionista também para mudar a minha alimentação, tomar algumas suplementações que fossem ajudar nesse sentido da circulação. A gente fez reposição também, vitamínica, antes da cirurgia, então isso tudo ajudou. Eu fui para a cirurgia super segura e confiante e tinha certeza que o resultado seria incrível. É o que eu sempre falo, né, pessoal? Assim, todo o procedimento de mamoplastia, eu falo que o maior risco que a gente tem da cirurgia da mamoplastia é a necrose de areola. Eu falo que é a intercorrência mais séria que a gente poderia ter, que, óbvio, a gente consegue contornar, a gente cicatriza, tudo, só que no quesito estético, às vezes a gente tem que fazer alguns outros procedimentos para atingir aquele resultado legal. Então, a Thaís, como ela tinha, existem alguns fatores de risco para isso, um deles é mama muito grande, pacientes que já fizeram uma cirurgia plástica na mama anteriormente, pacientes que têm problema de circulação, pacientes que fumam, por isso que a paciente tem que parar de fumar. Então, tudo isso a gente sempre vai orientar em consulta e mostrar quais são esses riscos. Ah, mas era certeza que a Thaís ia ter naquela geral? Não, na verdade, a maior parte das vezes a paciente não tem, porque a gente faz todo um protocolo de segurança, a gente consegue já diagnosticar isso já no intraoperatório e com isso a gente também já tem algumas medidas de resgate que a gente faz, mas era um risco e eu sempre oriento a paciente que é esse risco. Então a gente tomando todas as medidas, você vê, a Thaís foi super tranquilo, né? E graças a Deus evoluiu super bem. Exatamente. E Thaís, conta pra gente, como que foi o processo como paciente? Está do outro lado ali, na pele de quem confia, se entrega, vive esse pré e pós-operatório. Como que foi essa experiência para você? Isso é totalmente novo, né? Porque quando a gente planeja os sonhos, igual eu planejava os sonhos de todos os pacientes dia a dia e explicava como que seria o antes, como que seria o depois, é totalmente diferente quando realmente é com a gente, né? Então isso de você ser dependente das pessoas que estão ao seu redor também foi algo muito novo para mim, mas eu gostei. Só que hoje o que eu sempre falo para os pacientes, né? Os primeiros 7 dias são mais complicados porque a gente quer tirar logo tape, tirar logo malha, tirar logo ponto, e parece que o dia não passa. Mas depois do 7º dia, tudo anda muito rápido. Hoje, a gente tá no 6º mês da minha cirurgia, passou muito rápido e, assim, é gratificante. Eu acho que eu recomendo todo mundo passar por esse processo que eu passei, porque é algo inexplicável, que só você realmente passando pelo processo, você vai conseguir entender. Eu sempre falo para os pacientes, né, que a primeira cirurgia, ela te humilha. O que é isso? Os primeiros 7 dias, pessoal, é aquele período que você tá um pouco mais dolorida, fica mais dependente, fica às vezes um pouco constipada, pode às vezes ter uma tontura quando levanta. Então, assim, muda totalmente a rotina, principalmente daquela pessoa mais ativa. Então, primeiros 7 dias é aquela fase do arrependimento.
Depois que você passa esse período, aí você começa a entrar naquela fase que você vai começando a enxergar o resultado, você vai gostando daquilo, e aí você vai se sentindo cada vez melhor, e aí, obviamente, vem a fase de você curtir aquele momento da cirurgia plástica. Então, são fases, né? É um processo. Todo esse processo a gente dá todo o auxílio e fica do lado ali da paciente justamente para facilitar, para orientar, para o paciente se sentir seguro e confiante e, obviamente, passar por todas essas fases e aí só curtir um resultado no final igual a Thaís está agora. Exato. Primeiro a gente se arrepende, depois a gente se arrepende, se arrepender, tá pronto para a próxima. Exatamente. É bem como às vezes o paciente chega com 6 meses, doutor, então, eu falei que eu não ia fazer a barriga, mas ó, já tô querendo planejar, viu? É engraçado, é bem assim. E você se lembra de como você sentiu no dia da cirurgia? Como que foi o dia da cirurgia? Eu achei que um dia antes eu não ia conseguir dormir. Mas como eu falei, eu tava super tranquila, consegui dormir. Não queria ir de cadeira de rodas pro quarto, mas fui obrigada ao protocolo do hospital. Mas assim, passou muito rápido, né? Porque na hora que a gente dá anestesia, a gente acorda, tá tudo pronto. Mas eu lembro que eu ficava toda hora assim, nossa, é meu peito mesmo. Que antes eu colocava o peito aqui embaixo, né? Então aqui em cima, não, é meu peito mesmo. Realmente agora realizei meu sonho. Sim, legal. E pra quem não sabe, pessoal, foi assim, ó. A Thaís, ela fez a cirurgia final de dezembro, a gente tava entrando em recesso aqui na clínica, então eu falei, Thaís, como você é braço direito, você vai precisar ficar comigo até o final. Então daí ela foi a última cirurgia que eu operei. Aí a Thaís teve a brilhante ideia de falar pra mim que ela ia operar a amígdala. Aí eu falei, pô, eu sempre quis operar a amígdala também, eu sempre fico com dor de garganta, repetição e tal, que é a doutora Silvia, que atende aqui na clínica, né? E operar ela junto com a cirurgia da mama. Aí, moral da história, eu falei, não, eu também vou operar minha amígdala também. Aí ela fez a cirurgia às 7 horas da manhã, eu operei a mama dela, a doutora Silvia foi, entrou e fez a amígdala dela, e nisso eu fiquei esperando. Aí, quando ela terminou a amígdala da Thaís, foi a minha vez de fazer a cirurgia. Aí eu lembro que eu fui até na sala falar com a Thaís. E aí, Thaís, tá doendo muito dela? Não, tá tranquilo. Eu falei, cara, essa cirurgia vai ser light. Eu vou tirar de letra. 22 de dezembro, pessoal. Meu Deus do céu, vou falar pra você, ó, pós-operatório de amígdala não é mole não, hein? Passei Natal comendo arroz em papa, pra vocês terem ideia. Todo mundo comendo peru e tal. Mas assim, foi sensacional. A gente na sopinha gelada. Exatamente. Aí eu e ela, Thaís, e aí, tá foda? Tá foda, tá muito difícil, ó, tá puxado. Mas graças a Deus a gente passou e tá tudo tranquilo agora. Então o dia da cirurgia foi um dia, pra mim, também marcante, né? Que eu vou sempre lembrar que eu também fiz a cirurgia. E aí todo mundo pergunta, pô, mas você não ficou com fome e tal? Mas a gente, os pacientes que operam à tarde, em geral a gente opera sempre de manhã, né? Mas os pacientes que operam à tarde, para eles não ficarem muito tempo de jejum, a gente dá um iogurte que chama Fresubin, que é um iogurte cirúrgico que o paciente pode tomar até 4 horas antes da cirurgia. Então eu tomei isso antes de fazer a cirurgia da Thaís 7 horas da manhã, ficou zero, sem fome nenhuma. Thaís, e o pós-operatório? Foi como você imaginava? Como que foi a sua recuperação, assim, da cirurgia? Fala pra gente um pouquinho. Eu imaginei que ia doer, né? Eu fui preparada pra sentir dor. Mas eu não senti dor no meu pós-operatório. Só que como era final do ano, meu sobrinho estava em casa. Então todo mundo ficava me vigiando. Porque eu queria pegar meus sobrinhos no colo. Na mastro a gente não pode pegar peso, né? Diferente de uma cirurgia de prótese de recuperação rápida. Então eu tive que me conter ali, principalmente por conta do final do ano. Mas foi super tranquilo também. A minha irmã estava em casa, a minha irmã é enfermeira, cuidou de mim, então eu tinha assistência 24 horas. Todo mundo da equipe também me mandando mensagem. A gente faz um grupo no WhatsApp de pós-operatório, né? Então eu também tinha esse grupo no WhatsApp, ficou todo mundo preocupado, me mandando mensagem, mas foi super tranquilo. Fiz a fisioterapia com a Desirê. Gente, a fisioterapia é realmente o que as pacientes falam. A gente chega aqui assim, ó, sai já com a postura diferente, uma melhora super significativa, porque a gente fica com medo de ficar na posição certinha, e daí a gente fica aqui, ó, encravado, os ombros pra frente. Eu tinha medo de levantar, e isso vai melhorando muito na fisioterapia, que é a reabilitação. Eu falo que assim, a fisioterapia é um divisor de águas, realmente, né? Que as pessoas falam assim, a fisioterapia é besteira, mas gente, isso muda muito, assim. Qualidade de vida no pós-operatório. As pacientes que às vezes acabam não fechando a fisioterapia e às vezes se sentem mal, a gente fala, faz uma sessão e tal. A hora que ela faz a sessão, ela acaba fechando o resto, porque assim, realmente traz um conforto muito maior pro pós-operatório, que é aquele momento mais delicado, né? E agora que já passou, como que você se sente? Você teve algo que te surpreendeu nesse processo? Como que foi essa experiência toda?
Bom, primeiro eu acho que o que me surpreendeu mais foi eu conseguir receber cuidado, porque eu sou uma pessoa muito dependente, não gosto de ninguém cuidando de mim, fazendo as coisas por mim. Então, isso eu fiquei surpresa comigo mesma e parar também, né? Que eu Sim. precisava ficar em casa. Não dirigir, Não né? dirigir, e isso que era o mais difícil, porque eu tenho meu carro, então eu vou onde que eu quero, eu faço Aham, compra, eu vou no mercado, enfim. Isso é muito difícil, mas eu consegui parar, principalmente questão do serviço, né? Que eu sou uma aham. pessoa que eu gosto de centralizar e tá em cima de tudo para ver se tá tudo funcionando certinho. Bom, e o que mais me surpreendeu também foi esse processo que é super tranquilo em relação à dor, né? O que me dava uma certa resistência é qual seria o grau de dor Uhum. pós-mama, ainda mais que eu tirei 2 quilos, isso a gente não comentou, né? Mas foi 2 quilos 225 de mama. É. Então eu achava que seria muito doloroso por conta da quantidade de tecido que tinha tirado. E foi super tranquilo. Eu falo que assim, a mamoplastia redutora, a mastopexia sem prótese, é uma cirurgia praticamente indolor no pós-operatório. Quem ia falar até isso falou, eu vou tirar muita, vai doer muito. Não, na verdade, o que dói é quando a gente mexe na musculatura, que é quando a gente coloca a prótese. Então, o paciente, quando ele coloca a prótese, ele sente aquela pressão, né? Não necessariamente às vezes uma dor, mas a pressão incomoda e dá uma sensação de dor. A mastopexia sem prótese, a mama redutora, putz, é uma cirurgia light. É o contrário, às vezes a paciente fica sem sensibilidade. Às vezes, claro, fica ali com uma leve ardência, uma dor na onde foi feita os cortes, mas é uma coisa super suportável com as medicações, praticamente não sente nada, né? E Thaís, o que mudou na sua rotina, assim, no seu corpo, principalmente na sua autoestima, depois dessa redução mamária? Tudo. É. Eu refiz meu guarda-roupa, né? Hoje eu tô usando um Tomara que Caia, que era algo que eu sempre quis usar, não conseguia. É engraçado que depois que eu fiz a cirurgia, foi com uns 21 dias, que eu te mandei o vídeo do meu Foi. macacão. Aham. Eu tenho um macacão que eu comprei pra usar um dia quando eu fizesse a cirurgia. E ele tava no meu guarda-roupa há 2 anos. E era um macacão Tomara que Caia bem parecido com esse que eu tô. E, gente, quando eu experimentei aquele macacão, eu despenquei a chorar em casa, mandei um áudio pro doutor. Doutor, muito obrigada! Olha como que tá agora! Então, assim, as roupas de modinha que eu queria usar, eu não conseguia. Blusinha de alça, blusa mula manca. Recentemente, eu e o doutor foram fazer um curso e eu fui pra praia, que sobrou um tempinho. Todos os biquínis da loja me serviam, gente. Antes nenhum me servia, agora todos me serviram. Biquíni de cortininha, eu posso colocar, mas aí eu fui pro Tomara que Caia, que agora tá sendo a minha vibe, essa de Tomara que Caia. Usei o maiô Tomara que Caia, tirei várias fotos na praia. Eu falo que é engraçado isso, né? É que você falou que você comprou uma roupa para quando você fizesse a cirurgia. Então você vê que isso, como isso impacta, né, na rotina, na mentalidade da pessoa. E para quem não sabe, a Flávia, minha esposa, sempre teve mamas muito grandes também. E era engraçado assim que o sonho dela era o tal do Tomara que Caia. Eu não entendo qual é a relação de vocês mulheres com o tal do Tomara que Caia, mas quando ela tinha a mão muito grande, ela não usava. E aí depois que a gente estava na faculdade ainda, ela fez a primeira vez a cirurgia da mama dela, nossa, ela usava Tomara que Caia, tudo. Então assim, é gratificante ver realmente essa mudança, né? Essa confiança que a paciente começa a se enxergar e a usar roupa e tal, como que isso interfere, tá? Exato, igual eu falei pra vocês no início, pra ir pra academia. Agora eu consigo comprar a roupa tudo do mesmo tamanho. Vou na academia, eu não me sinto mal, porque antes eu me sentia mal de chegar na academia e fazer uma esteira. Hoje eu fico Tranquilo. tranquila e eu sei que eu não vou sentir incômodo em relação a isso. E outra coisa que eu estava mostrando pro doutor, eu vou casar, né? O meu vestido de noiva, Ah, que antes eu não me enxergava. Eu provei vários vestidos antes de fazer a cirurgia. Eu não me enxergava como noiva por conta das mamas. Não ficava legal, eu não me sentia bem. Agora meu vestido assim é um sonho. Bruno, eu já sei qual vestido vai ser, mas você ainda não sabe, tá? Bom, e Thaís, se você tivesse que descrever essa transformação em uma palavra, qual palavra seria? Ah, liberdade, com certeza. Liberdade de fazer o que eu quero hoje, sem pensar nas mamas antes de pensar, porque antes era isso, né? Vou pra praia. Putz, o que eu vou colocar? Ah, vou pra um casamento. Ah, e o vestido que eu vou colocar? Porque é tudo mais difícil. Então, Sim. essa liberdade. A gente teve um evento pra descrever essa liberdade no final do ano, que é o FB Celebration. Eu provei simplesmente a loja inteira.
A mulher se desculpou comigo por não ter roupa que comportasse, porque assim, servia embaixo, mas não servia em cima, não ficava legal, sobrava. Então, gente, deu o que fazer para eu conseguir usar a roupa. Eu tive que adaptar o meu sutiã para eu conseguir usar, porque era uma mula manca, então eu tive que adaptar meu sutiã com um clipe para ficar aqui, porque era o sutiã que eu tinha que dava sustentação nas mamas. Me incomodou a noite inteira. Hoje em dia eu uso ele sem sutiã, tudo sem sutiã. E você faria tudo isso de novo, Thaís? Você achou que compensou no final das contas? Com certeza. Hoje eu falo assim, por que eu não fiz antes? Poderia ter feito naquela época e curtido todo esse momento, né? Sem as mamas, como a gente tinha conversado antes. E para quem está assistindo a gente agora e se vê em você, por exemplo, que mensagem que você deixaria para essa pessoa? Planeje o seu sonho. Planeje o seu sonho e realize seu sonho. Eu acho que é isso. Só. Eu falo que hoje a cirurgia plástica a gente consegue facilitar várias formas de pagamento, né? E com planejamento, pessoal, com aquele compromisso financeiro que você faz, né, tal, é possível realizar esse sonho. Eu sei que a cirurgia da mamoplastia redutora vai muito além da estética. É uma cirurgia, que nem a Thaís falou, traz liberdade. Assim, essa é a palavra que quando o paciente volta no retorno, eles usam. É libertador, é liberdade, estou me sentindo super livre. É muito bom ter essa... eu não preciso escolher qual roupa pensar. Vamos, vou colocar uma roupa e vou. Então, assim, por mais que para muita gente que não tenha isso, parece uma besteira, né? Para quem tenha essa sensação, para quem vive isso, cara, isso incomoda. E você passar 30 anos como a Thaís passou, sofrendo com isso, você imagina, é uma coisa que incomoda muito, muito, e cada vez vai incomodando mais. E o que você diria para quem ainda tem medo ou dúvidas sobre realizar uma mamoplastia redutora? Primeiro, a gente tem que confiar muito na equipe, né, que está fazendo a cirurgia, tirar todas as dúvidas necessárias, mas, gente, tirar a dúvida com a equipe, porque a equipe vai saber o que está falando, o médico vai saber o que está falando. É diferente de eu ir para minha amiga e falar, o que você acha de fazer para amanhã? O que você acha de fazer? Cada um vai dar uma opinião diferente, você vai ficar confusa, que daí foi o que aconteceu comigo lá no início, quando eu procurei a primeira vez. Então, você tem que ter certeza da equipe com que você está fazendo, se você está em boas mãos e fazer o seu planejamento. É o que eu sempre falo, cirurgia é um planejamento. Você planeja e consegue realizar o sonho. Eu falo que eu gosto sempre de orientar muito o paciente a todas as dúvidas que ela tenha, porque quanto mais segura vocês vão para o pós-operatório, né, para a cirurgia, mais tranquilo né? E tem que ter essa conexão, tem que ter aquela sintonia, pessoal, aquela empatia. Então, se o paciente, às vezes, não sentiu confiança, está inseguro, às vezes, provavelmente, não teve aquela conexão com o médico, né? E eu busco muito isso. Então, eu gosto de estar ali do lado, de mostrar que a gente vai realizar esse sonho, que eu sei que para a pessoa é um sonho. Foi muito incrível ouvir esse relato, Thaís, ainda mais vindo de alguém que faz parte aqui do nosso dia a dia na clínica, né? Obrigado por ter aberto esse coração, ter certeza que muitas mulheres vão se identificar com essa história. E se você está na dúvida e está sofrendo com mamas muito grandes, com dores, com incômodos, saibam que existe solução, pessoal. Que você também merece se sentir bem com o seu corpo, ter essa sensação de liberdade, né? Então, se você quiser saber mais sobre mamoplastia redutora, nós temos outro vídeo só sobre ela aqui no canal. Ou, se você quiser agendar uma consulta comigo, é só tocar no link que está na descrição. Até o próximo vídeo.